Questão do Enem, uma questão de cálculo estequiométrico envolvendo reagente em excesso e rendimento. A minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento na sua taxa de conversão, caracteriza a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar, R em %, definido como o rendimento é o número de mol do produto dividido pelo número de mol do reagente limitante vezes 100, em que N corresponde ao número de mols. O metanol pode ser obtido pela reação entre brometo de metila e hidróxido de sódio, conforme a reação química. Aí a reação química já balanceada. Ele dá as massas molares em gramas por mol do hidrogênio, 1, carbono 12, oxigênio 16, sódio 23, bromo 80. O rendimento molar da reação, em que 32 gramas de metanol foram obtidos a partir de 142,5 gramas de brometo de metila e 80 gramas de hidróxido de sódio, é mais próximo de, aí ele pede para a gente dizer de quantos % é o rendimento dessa reação. Então vamos lá, no cálculo estequiométrico, assunto também frequente em todas as provas do Enem, você tem que estar atento para o seguinte. Primeiro, você tem que escrever a reação química balanceada. A reação química já veio na questão e ela já está balanceada. Depois que eu escrevo a reação química balanceada, eu destaco a primeira linha abaixo da reação. Depois que eu destaco a primeira linha abaixo da reação, eu vou anotar o que ele deu e o que ele pediu na segunda linha. Vamos ver o que foi que ele deu e o que ele pediu. Ele diz que 32 gramas de metanol, vou anotar, 32 gramas de metanol, foram obtidos a partir de 142,5 gramas de brometo de metila. 142,5 gramas de brometo de metila e 80 gramas de hidróxido de sódio. Então, ele colocou dois reagentes, por isso que a gente tem que saber qual dos dois é o reagente em excesso e qual dos dois é o reagente limitante, e já deu produto formado, 32 gramas de metanol, por isso que ele pede para a gente dizer de quantos % foi o rendimento dessa reação. Depois que eu anoto o que ele dá na segunda linha, eu preencho agora a primeira linha com as mesmas informações. Se aqui é grama, aqui tem que ser preenchido com grama. 1 mol de metanol, o carbono é 12, o hidrogênio é 1, o oxigênio é 16. Quanto é que dá a massa molar do metanol? 32 gramas. 1 mol de NaOH, grama com grama. 23 mais 16 mais 1. Então, nós temos aí 40 gramas é a massa molar do hidróxido de sódio. Grama com grama, 1 mol de brometo de metila, CH3BR. O bromo é 80, o carbono é 12, o hidrogênio é 1. A massa molar dá 95. Então, tá aqui as massas dos dois reagentes. Um dos dois é o reagente em excesso, um dos dois é o reagente limitante. E está aqui a massa do produto formado. Então, existem diversas maneiras para a gente resolver questões de reagente em excesso. Mas eu vou propor aqui uma das melhores maneiras, tanto para provas de marcar, como a prova do Enem, como também para provas específicas. O que é que você vai fazer? Você vai fazer esse cálculo considerando que o cálculo vai ser feito primeiro com o brometo de metila, para o CH3BR. Então, vamos descobrir qual a quantidade de metanol que seria formado. Vamos desprezar esse 32 e vamos chamar de X. Vou desprezar o 32 e vamos chamar de X, para descobrir qual a massa de metanol que seria produzido se o reagente limitante fosse o brometo de metila. É como se a gente fosse seguir esse caminho aqui, multiplicando em cruz, que eu vou colocar com o pincel vermelho. Então, me ajude aí. Vamos desprezar o 32, porque eu quero descobrir qual a massa que seria formada se o brometo de metila fosse o reagente limitante. Me diga quanto é que vai dar esse X aí, vamos lá. Esse X vai ser 142,5 gramas vezes 32 gramas
dividido por 95 gramas. Cancela grama com grama, mas a resposta está em grama. Esse valor dá 48 gramas de metanol. Ok, eu ainda não sei se está certo ou errado, porque esse é o valor considerando que o rendimento fosse de 100%, tá certo? Então, nós não sabemos ainda se essa resposta é certa ou errada. Formaria-se 48 gramas de metanol. Quando eu achar a outra resposta, se der o mesmo valor, também 48, significa que não existiria reagente em excesso. Se eu faço o cálculo para um, faço o cálculo para outro e dá o mesmo resultado, não existiria reagente em excesso. Os dois reagentes foram misturados em proporções estequiométricas, não tem excesso. Se der quantidades diferentes, o valor menor é o correto, porque o valor menor ele foi obtido a partir do reagente limitante. O valor maior está errado, porque ele teria sido obtido a partir do reagente em excesso. Vamos ver quanto é que vai dar agora, usando como cálculo o NaOH, para o NaOH. Agora, seguindo o caminho que eu vou colocar aqui com o pincel azul. Multiplicar aqui em cruz, seguindo o caminho azul. Quanto é que vai ser aquele X? Vai ser 80 vezes 32 dividido por 40. 80 vezes 32 dividido por 40. Cancela grama com grama, a resposta está em grama. Dá para simplificar, 80 por 40 dá 2, 2 vezes 32, dá 64 gramas de metanol. 64 gramas de metanol é a maior resposta. Esse é o maior número. Ele, portanto, está errado, não é a nossa resposta. E com isso significa que o NaOH é o reagente em excesso. Com isso você descobre tudo, através desse método que eu estou lhe ensinando. Isso aqui é o reagente em excesso, ok? O NaOH é o reagente em excesso. Esse menor número é o correto, porque ele foi obtido a partir do reagente limitante. Então, CH3BR, que é o brometo de metila, ou bromometano, ele é o reagente limitante. Mas, Alexandre, por que foi que não deu 32? Porque isso ainda é a quantidade teórica. Isso é a quantidade que seria obtida a partir do reagente limitante se o rendimento fosse 100%. Isso aqui era se o rendimento fosse 100%. O rendimento com certeza não foi de 100%, porque só produziu 32 gramas. Eu esperava obter 48 gramas se o rendimento fosse 100%. Se eu obtive 32 gramas, que é o que a gente chama de quantidade que realmente foi obtida, a quantidade real, é porque o rendimento foi de quantos por cento? Eu finalizo agora. É o cálculo do rendimento. Como é que eu calculo esse rendimento? Fácil. Eu obteria 48 gramas, que é o que a gente chama de quantidade teórica, se o rendimento tivesse sido de 100%. Como eu, na prática, obtive só 32 gramas, que é o que a gente chama de quantidade real, é porque o rendimento foi de, vou chamar de R%, foi de R%, X, Y, R, não interessa, né? Esse R vai ser 32 vezes 100 dividido por 48. 32 vezes 100 dividido por 48. 32 vezes 100 dividido por 48. Eu tenho aqui, dá 66,7%. 66,7% de rendimento. Então, o rendimento dessa reação foi de 66,7%. Ele pediu para a gente marcar o item mais próximo. Qual é o item mais próximo de 66,7%? Na prova amarela, item D de dado, 67%. É o item que a gente marca. Que questão maravilhosa de cálculo estequiométrico envolvendo o que a gente chama de casos especiais. Quais são os casos especiais de cálculo estequiométrico? Rendimento, pureza, reagente em excesso, equações sucessivas, gás na CNTP, ou seja, nas condições normais de temperatura e pressão, que é a temperatura de 0 graus Celsius e pressão de 1 atm, gás fora da CNTP. Então, são os chamados casos especiais. Geralmente, as questões de cálculo estequiométrico que caem no Enem envolvem casos especiais. E, muitas vezes, mais de um caso especial. Essa questão não foi só de rendimento, ela foi de rendimento e reagente em excesso. Eu tinha que descobrir qual era o reagente em excesso, qual era o reagente limitante. Faço o cálculo duas vezes. A menor resposta é a correta, que vem do reagente limitante.
a maior resposta é a errada, que vem do reagente em excesso. Se desse o mesmo resultado, não haveria excesso. Os dois reagentes teriam sido misturados em quantidades estequiométricas, portanto, não haveria reagente em excesso. Questão muito linda para a gente revisar cálculo estequiométrico e casos especiais de cálculo estequiométrico. Marcamos a letra D, rendimento de aproximadamente 67%.